Diga onde está o cordeiro. Então esse é o nosso tema. Por quê? Páscoa não é coelho. Páscoa é cordeiro. Amém? Você só vai encontrar coelho na Bíblia dentre os animais proibidos de se comer. Aliás, a Bíblia nem menciona a palavra coelho. Mas a Bíblia, do início ao fim, ela vai referir-se ao cordeiro. Do início ao fim, a Bíblia refere-se ao cordeiro. E é isso que eu gostaria que você visse. Hoje, a nossa mensagem vai ser um pouco mais instrutiva, ela vai ser muito mais um ensino, mas vai ter muita coisa aí aplicada, profética para a nossa vida, principalmente o fim dessa mensagem. Amém? Mas vamos compreender um pouco, porque todo essa instrução e ensino, ela não é meramente teoria, não é meramente informativa, não é apenas informação para você, mas é uma palavra prática, viva, sobre a qual baseia-se toda a nossa fé. Amém? Ok? Então, é uma palavra prática, objetiva. Então, vamos começar lá, onde está o cordeiro. Pode avançar. Vamos começar com esse texto, que é o texto principal. De João, capítulo 1, versículos 29 e 30. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Esse texto refere-se a João, o Batista. João Batista é o precursor do Messias, é o precursor de Jesus. E era isso mesmo que ele falava. Ele dizia que ele não era o Cristo, ele não era o Messias, mas ele era a voz que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor. Então ele era a voz que preparava o caminho do Messias. E quando ele vê Jesus que vinha em sua direção, então João Batista, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Onde está o Cordeiro? Ora, João Batista já está dizendo: olha ele ali, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque toda a questão de pecado da humanidade, mas vamos agora nos restringir aos hebreus, aos judeus, era resolvido pelo sacrifício do Cordeiro. Quando a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, é porque o pecado gera morte. Então, quem deveria morrer? O pecador. Aquele que peca deveria morrer. Aquele que pecou deveria sofrer a sanção, a pena do seu pecado. O pecado gera o derramamento de sangue. E Deus, porque é misericordioso, permitiu no seu amor e bondade e consideração para com o homem que o cordeiro morresse no lugar do homem. Que fossem então oferecidos sacrifícios de animais, e o sacrifício não era como os sacrifícios oferecidos aos outros deuses. Porque o sacrifício era para remissão de pecado. O sacrifício era pela consequência do pecado. O sacrifício era o salário do pecado. Deveria haver derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí o cordeiro era imolado. O pecador vinha até o sacerdote, trazendo o cordeiro. O sacerdote
ali no primeiro átrio do templo, no átrio externo, que é o átrio ali do sacrifício, onde ficava o altar, o sacerdote, então, imolava o cordeiro. O pecador trazia, colocava e punha a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, o sacerdote matava, imolava, sacrificava, derramava o sangue do cordeiro, para que houvesse expiação de pecado, para que o pecado daquele homem fosse transferido para o cordeiro. E assim fosse aplicada a justiça. Então, quando João Batista está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está dizendo, eis aí o sacrifício perfeito em nosso favor. Mas o Cordeiro, ele vai um pouco mais lá atrás. Então, isso começa lá no Éden, no jardim do Éden. Quando Adão peca, Adão e Eva pecam, porque eles então vão tocar na árvore que Deus disse, não toque dessa árvore. A desobediência de Adão e Eva é a inauguração do pecado, gerando as consequências. E nós vamos ver isso. Pode avançar, Regiane, vamos ler esse texto. Pode avançar. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então a primeira consequência do pecado foi ambos perceberem sua nudez. E não tem como a gente entrar nessa questão em detalhes, o que significava aquela nudez. Mas a questão é, eles perceberam que a vida deles, que a situação deles, que eles mesmos já não eram mais os mesmos. E Adão e Eva vão se ocupar em quê? Produzir vestimentas de folhas de figueira, de um produto vegetal, para cobrir-se. Quando ouvem a voz de Deus no jardim do Éden, clamando, dizendo, Adão, onde estás? E Deus, então, ali resolve toda aquela questão. Mas havia um problema. Adão e Eva estavam escondidos de Deus. Pois o próprio Adão vai dizer, ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. Adão e Eva estão escondidos atrás da árvore, mesmo estando cobertos pela roupa que eles, Adão e Eva, providenciaram. Adão e Eva, eles vão ali, fugiu aqui a palavra, né? Eles providenciam roupa para eles e se cobrem. Mesmo cobertos, estão escondidos atrás da árvore. Resolveu? Não resolveu. Isso nos remete a toda a tentativa humana de resolver o seu problema de pecado. A pior coisa que tem é quando o homem não entende, ainda não entendeu, que ele não pode resolver o seu problema de pecado. Você não vai resolver o teu problema de pecado. Adão não conseguiu resolver o problema de pecado dele. Por isso ele está escondido de Deus, coberto por vegetais, atrás de uma árvore. E depois que as coisas vão se esclarecendo, porque Deus sabia de tudo, mas Adão e Eva vão contando, vão confessando a situação. Lá no final, a Bíblia vai dizer que é esse versículo, é o versículo 21, que Deus providencia para eles vestimenta de pele. Não era apenas o vegetalzinho cobrindo, mas agora há uma cobertura melhor. Agora há uma vestimenta adequada. Quem entendeu aí, diga amém. Para que eles fossem cobertos com túnicas de pele. Ora, de onde surgiu a pele? O animal precisou ser imolado. O animal precisou ser sacrificado. O sangue do animal precisou ser derramado
para resolver o problema de pecado de Adão e Eva. Então, quando João Batista, que é o primeiro versículo que nós lemos, vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está dizendo, eis aí aquele que morre para resolver definitivamente o problema de pecado da humanidade. Assim como o Cordeiro foi sacrificado para que Adão e Eva fossem cobertos, porque a primeira coisa, quando Adão e Eva comem do fruto que não deveriam comer, seus olhos foram abertos e sentiram-se mal estando nus. A primeira coisa é isso. Então Deus os cobre. Então ali está o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro está ali, no Éden, sendo sacrificado, sendo morto, para resolver o problema de pecado da humanidade. Só que o Cordeiro, ele vai um pouco antes. Estávamos em João Batista, a gente veio para o início de tudo, Gênesis. Agora, vamos voltar um pouco mais atrás, vamos voltar para antes de Adão e Eva. É possível? É. Então avança, por favor, que a gente vai para o último livro para falar de antes de Gênesis. Apocalipse 13, versículo 8, vai falar sobre a besta que emerge do mar, do falso profeta. E não é isso que a gente vai se deter. Mas vamos ler aqui. E adoraram a besta. Estamos em Apocalipse, não se esqueça. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que Apocalipse 13, 8 está falando? Ora, aqueles que adoraram a besta são quem? São inúmeros, muitos, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Que livro da vida? É o livro do Cordeiro. Olha o Cordeiro aparecendo aqui. O Cordeiro que foi morto. E morto quando? Essa versão vai dizer desde a fundação do mundo. Mas tem uma versão que vai dizer antes da fundação do mundo. Sendo desde ou antes, a questão é antes de Adão e Eva. Então Deus, que não se prende ao tempo, Deus que é eterno e é onisciente, Deus não é surpreendido pelos episódios, Deus não é surpreendido pelos acontecimentos. Então a Bíblia, ela nos traz uma revelação tremenda, ela vai dizer, esse Cordeiro, o Cordeiro que João Batista estava mencionando, dizendo, olha aí o Cordeiro que tira o pecado, que era Jesus, quando Jesus vem até ele para ser batizado. João Batista, quando está dizendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está dizendo também do Cordeiro, lá do Éden, que foi morto e sacrificado para cobrir Adão e Eva, mas também está dizendo do Cordeiro que antes de Adão e Eva já havia sido morto. Então é um propósito eterno de Deus, porque Deus se antecipa. Amém ou não amém? Se Adão e Eva improvisaram vestimentas de folha, de folhagem, eles estavam improvisando, era um improviso. Deus já tinha tudo muito bem preparado, organizado e resolvido. Por isso que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Mas como assim antes da fundação do mundo, se Jesus vai nascer depois? O próprio João Batista está falando, olha ele ali. É porque Deus não se prende ao tempo, é atemporal. Nós estamos presos a isso, ao tempo. Deus não. Na sua eternidade, o sacrifício já estava preparado, já estava feito. Mas nós, homens, presos ao tempo,
Esperamos até o momento certo de ver o sacrifício do Cordeiro de Deus. Quem entendeu, diga amém. É por isso que nós precisamos entender que quando Deus quer te abençoar, a bênção não chegou na tua mão, mas já está pronta há muito tempo, já é uma verdade, já é uma realidade na tua vida, ainda que não tenha se materializado. Na maioria das vezes, nós oramos por coisas que já estão prontas. Continuemos a orar. Tem que orar mesmo. Bem como a nossa salvação já estava pronta antes. Não foi naquele dia que você foi ali e se rendeu diante do Senhor dizendo, eu creio em Ti. Eu creio em Ti que és o meu único Senhor e Salvador. E eu me rendo, eu me entrego. Não foi naquele dia que operou a tua salvação, porque a tua salvação já estava pronta antes da fundação do mundo. Diga aleluia. Se materializou naquele teu ato, mas já estava determinado. Já era uma realidade para Deus. E esse é o grande detalhe. Aquilo que nos surpreende já está realizado por Deus. Deus não se surpreende. Amém, amado? Aquilo que para nós é uma surpresa, é uma bênção, é algo tremendo, já foi executado há muito tempo por Deus. Aleluia. Como que eu posso me distanciar e me afastar de um Deus que já me salvou? Que já determinou a minha salvação, já bateu o martelo, eu já sou salvo e pronto. Não tem como deixar de ser-lo. É por isso que eu sempre viverei na presença dele, porque não tem outro caminho, não tem outra solução, não tem nada, não tem o que fazer. Já está executado antes da fundação do mundo, diga aleluia. Avance mais um pouco. Falamos que então que esse anterior sacrifício no Éden. E agora vamos remontando isso e trazendo até nós. A história prossegue. Então vamos lá, o cordeiro está na promessa feita a Abraão. Agora já existe um escolhido de Deus para executar o plano da igreja. Por isso eu coloquei na promessa a Abraão que formaria a igreja de Deus. Porque como o mundo todo, a humanidade tornou-se pecaminosa, o plano de Deus é: eu quero, dentre a humanidade, ter um povo que seja meu. Um povo escolhido por mim. E Deus começa isso na descendência natural de Abraão. A igreja do Senhor, ela inicia em Abraão. Gênesis 22, 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o quê? O cordeiro para o holocausto. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amado, a nossa mensagem hoje, ela tem tudo para ser muito extensa e eu estou tentando impedir que ela seja extensa. Mas se nós entrarmos em todos os detalhes, a gente vai ficar aqui 2h30, 3 horas falando. Só nisso aqui, só nesses versículos que nós lemos, tem revelações maravilhosas. Se fôssemos entrar na resposta de Abraão, dizendo Deus proverá para si o cordeiro, uau! Há muita coisa a ser extraída dali. Mas não vamos nos empolgar. Vamos tentar cumprir aqui pelo menos um tempo, razoável nessa mensagem. Esse texto refere-se ao sacrifício de Isaque, o filho da promessa de Abraão, que vai nascer quando Abraão tem 100 anos de idade, de uma esposa estéril, que já havia avançado na sua idade de ser mãe. Agora Isaque já está um rapaz. E Deus fala para Abraão o seguinte, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, esse aí que você esperou 100 anos, depois de tantas humilhações ao longo da tua vida,
e que você ama. Eu estou acrescentando, né? Eu estou colocando só as características, porque tudo que eu estou falando é verdade. Deus não precisou falar isso a Abraão, mas quem sabe tenha falado. E sacrifica-me. Você vai me oferecer no monte que eu vou te mostrar. Queridos, Abraão, claro que não foi simples como eu estou falando aqui, mas Abraão, ele ouve a voz de Deus. Sabe o que é tremendo em Abraão? Abraão, ele tinha certeza absoluta quanto a Deus. Sabe qual é o nosso problema, meu e teu? É que nós não temos a fé de Abraão. Porque a gente crê meio não crendo, meio descrendo. A gente diz que crê, mas na verdade. E eu não estou falando aqui crer para ser curado, crer para poder conseguir emprego. Não estou falando disso. O que eu estou falando é algo muito maior do que isso. Para Abraão fazer aquilo que Deus lhe falava, ele tinha que ter total confiança no Deus que ele servia. Sabe, aquilo que é a pior coisa que tu vai fazer em toda a tua vida. O maior sofrimento da tua vida. E olha que Abraão já tinha 100 e tantos. 100 e tantos anos. E Abraão agora tem que fazer aquilo que era o seu maior sofrimento da sua vida. Sacrificar. Ele não iria perder o filho. Ele não ia apenas ficar sem filho. Ele teria que, ele mesmo com a sua mão, sacrificar o seu filho. E Abraão parte para o sacrifício. É muita confiança em Deus. Abraão não sabia o que ia acontecer, o desfecho daquilo. Só que Abraão confiava em Deus. Talvez Isaac seria sacrificado, sim. Mas Abraão está confiando em Deus. Você consegue compreender isso? Consegue compreender que a vida de fé de uma pessoa não se baseia naquilo que ela tem, naquilo que ela adquiriu, naquilo que ela ganhou, naquilo que Deus deu a ela, naquilo que ela construiu, mas é em Deus. Se você perder tudo na tua vida, mas não perdeu Deus, você consegue prosseguir a tua vida. A fé de Abraão era uma fé tão viva em Deus, uma confiança. É aquele que realmente está na mão de Deus de verdade, sabe que está na mão de Deus. É Ele quem tem você na mão, na palma da mão dele. Não tem o que você fazer que não seja a vontade dele. Quem entendeu, diga amém. Sabe qual é a desgraça do mundo? As pessoas não querem estar na palma das mãos de Deus. As pessoas não querem se render, se entregar, estar disponíveis para Deus. As pessoas não querem se lançar em Deus e viver Deus. Viver Deus. Como disse Paulo, para mim um viver é Cristo e morrer é lucro. Tanto faz. Só quem tem uma fé viva consegue se comportar dessa maneira. E ele coloca a lenha sobre Isaac e parte. Subindo o monte, Isaac fala, meu pai, está aqui tudo preparado para o sacrifício. Mas cadê o mais importante, o principal? O sacrifício. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro? É o nosso tema. Onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão é: não faço a menor ideia. Não sei te responder isso. Deus proverá. Sabe quando você não tem as respostas? A única coisa que você sabe é que a tua vida está nas mãos de um Deus que é provedor. Não precisamos de respostas quando a nossa vida está entregue nas mãos de um Deus que é provedor. Só confiamos. E pronto.
Só mantemos a nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão com Ele. Isso nos é bastante suficiente. Por isso que Cristo, Ele responde a Paulo, a minha graça te basta. A graça dele nos basta. Amém, amados? Deus proverá. E quando Abraão está lá, com o seu filho já sobre o altar, e Isaac, ele é o cordeiro, de fato, porque Isaac não esboça a reação. Isaac se permite sacrificar. Permite ser sacrificado, tal qual um cordeiro. Porque cordeiro não reage. Cordeiro não se debate. Cordeiro não tenta fugir. Cordeiro se permite morrer. Cordeiro se permite ser sacrificado. Por isso que nós vamos ver isso, inclusive. Por isso que a Bíblia fala que Jesus não abriu a sua boca. Quando Isaías profetizava acerca do Messias, dizia, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi para o sacrifício. Abraão não teve que lutar com seu filho Isaac. A sintonia era a mesma. Por isso que Deus é chamado Deus de Abraão, mas não apenas de Abraão. É o Deus também de Isaac. E Abraão está lá com o cutelo sobre o altar do sacrifício para oferecer o seu filho. A maior dor de toda a vida de Abraão seria aquela. E então Deus vai bradar, dizendo, não faça isso. Abraão não precisa tocar no rapaz. Agora sei que temes a Deus. Não me negaste o teu único filho. Avança, por favor, Regiane. Vamos lá, vamos continuar aqui ainda. Versículos 16 e 17, ainda do capítulo 22. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, 17, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. 18. E na tua semente, Abraão, serão benditas, abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Primeiro, o sacrifício de Abraão aponta para o sacrifício de Deus. Assim como Deus sacrifica o seu filho, o seu único filho, Jesus. Abraão, que nem sabia nada disso ainda, que nem tinha ideia dessas coisas ainda, Abraão está ali sacrificando o seu filho, o seu único filho. E Deus está vendo que existe um homem capaz de sacrificar o seu próprio filho amado, que esperou 100 anos, depois de tanto sofrimento e humilhação para tê-lo. E agora que ele já está um rapaz e apegado, um amor incondicional, esse homem, esse pai, está tendo coragem de sacrificar esse filho. Assim também Deus sacrifica o seu próprio filho. E quais as consequências do sacrifício de Abraão? O cordeiro, o sacrifício do cordeiro sempre está em momentos decisivos. Já percebeu de tudo que nós já vimos até aqui? O cordeiro está sempre sendo sacrificado nos momentos decisivos. Aqui é quando Deus está estabelecendo concretamente o seu plano, o seu projeto. Estabelecendo a igreja dele na descendência de Abraão. O povo separado, especial, que é a propriedade dele. Primeiro, Israel, a nação, o povo, os judeus, e também nós. Ambos. Amém?
E aqui Deus está falando, olha, Abraão, por causa disso, eu estabeleço essa aliança e vai ser na tua descendência que todos os homens da terra serão abençoados, serão restaurados. É claro que Deus não poderia trazer detalhes do seu plano, do seu projeto para Abraão. Deus está limitando em dizer, serão abençoados. Todas as nações da terra serão benditas na tua descendência, por causa do teu sacrifício, por causa do cordeiro que dentro de você estava já sacrificado. Lembra do que eu falei? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora aqui nós temos o cordeiro que já estava morto dentro de Abraão. Porque embora o cutelo não tenha ferido Isaac, mas dentro de Abraão, Isaac já estava morto, já estava sacrificado. O sacrifício, a oferta, já havia sido realizada antes no coração de Abraão. Amém? E Deus está falando, na tua descendência, eu formo os judeus e os seguidores de Cristo. O cordeiro está ali para selar isso. Avança. O cordeiro também está na libertação no Egito, que é o segundo episódio mais importante, porque se em Abraão Deus está estabelecendo a sua igreja, lá na libertação do Egito, essa igreja está sendo consolidada na saída do povo de Israel da escravidão do Egito, indo para o deserto, passando por ele em direção à terra prometida. Êxodo 12, versículos 1 ao 13, aqui é muito versículo. Eu quis colocar tudo num lugar só para a gente poder ler de uma vez só, embora você não consiga enxergar daí, não é? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, versículo 1, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida, nem assada. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui a gente vai aprender o que é a Páscoa. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga da destruição não atingirá, enfim. Agora, lá no Egito, Deus está prestes a libertar o seu povo. Depois de Faraó ter resistido às outras pragas, agora vem a matança dos primogênitos. E Deus ali institui a Páscoa, dizendo, olha, tomem um cordeiro ou um cabrito, sacrifiquem-no, entrem para suas casas, vocês vão comer esse cordeiro assado.
Passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, fechem a porta, porque o anjo da morte passará por toda a terra do Egito, mas não entrará e não tocará e não ferirá aquela casa onde houver o sangue marcando as portas. Ali haverá vida e não morte. Mais uma vez está apontando para o Cordeiro de Deus, que João Batista falou, o primeiro versículo que nós lemos. Novamente temos a figura do Cordeiro morrendo para salvar o povo. Quando o anjo da destruição passa pelo Egito, mata todos os primogênitos, mas nas casas onde o Cordeiro foi sacrificado e o sangue aspergido, ali houve vida, salvação, não houve morte. Ali não houve morte, ali houve vida. Israel agora está saindo da terra do Egito, em direção à terra prometida, onde vão iniciar agora uma nação. A figura da igreja agora reunida, conhecendo Deus e a sua vontade, porque essa foi revelada no deserto, quando eles saem do Egito. Ali está o Cordeiro, mais uma vez, imolado, sacrificado. O Cordeiro que tira o pecado e leva à salvação. Vamos avançar. Agora vamos encontrar o Cordeiro na profecia de Isaías. Isaías é o profeta que mais profetizou sobre o Messias, por isso que a gente coloca como profeta messiânico. Na profecia messiânica de Isaías, Isaías está descrevendo a morte do Cordeiro, a morte do Messias. Como Jesus morreria. Ele está ali agora, 700 anos antes, falando da morte do Messias. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho sem ter um pastor, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Messias, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, assim como Isaque sendo sacrificado por Abraão. Como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aqui é o texto do Antigo Testamento que é o mais claro sobre a missão, o propósito do Messias, do nascimento do Messias. Ele vem não para dar bons exemplos, ele vem para morrer no nosso lugar. Se lembra o que eu disse no início? Jesus não veio apenas morrer pela gente, ele veio morrer no nosso lugar. Ele não veio apenas ser um mártir de uma causa. Ele veio morrer no nosso lugar, assumindo o nosso lugar, substituindo-nos. Assim como já falamos, os cordeiros eram sacrificados no templo, substituindo-nos. Os nossos pecados eram transferidos para o cordeiro, o sacerdote imolava o cordeiro, e o pecado, então, era ali, pelo menos de maneira provisória, sendo extirpado. O cordeiro substituindo o homem. O nosso Messias, Cristo, é o cordeiro perfeito que nos substitui. Não apenas morre pela gente, ele morre no nosso lugar.
Nós deveríamos morrer, mas ele morre no nosso lugar. Ele é o substituto. Amém, amados? Porque o sangue dos animais não eram suficientes para resolver o nosso problema de pecado. Porque como pode um cordeiro que vale menos do que um ser humano resolver o problema do pecado do ser humano? Como pode o sangue de um cordeiro que vale menos que o sangue humano resolver o problema de pecado do homem? Mas aqui está o Cordeiro de Deus, Cristo, Jesus, o seu Filho, sem pecado, nunca pecou. O sacrifício perfeito, que vale mais do que todos os homens já existentes na face da terra. O sangue de Jesus tem um valor para substituir-nos na causa do pecado. E ele, como Cordeiro, que João Batista falou no primeiro versículo que nós lemos, está sendo o nosso substituto. Avança. E agora o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? Em nossa vida. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 ao 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, puro, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes do quê? Da fundação do mundo, novamente, mas manifestado nestes últimos tempos. Nós não fizemos a varredura? Nós começamos ali com João Batista dizendo, olha ali está o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? Ali está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está vindo até mim, é dele que eu estava falando. Começamos ali em João Batista, fomos até o Éden, onde o Cordeiro foi sacrificado para resolver o problema de Adão e Eva. Voltamos ainda um pouco mais, antes do Éden, mostrando e falando do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aí viemos discorrendo na história, o Cordeiro. E chegamos aqui aos nossos dias, aos nossos tempos, onde o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, agora está onde? Na nossa vida, na tua vida, no teu coração. É aí que o Cordeiro está. Porque é aí que ele deveria estar. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Não é naquilo que você pode fazer para resolver o teu problema de pecado. Não é como Adão e Eva, achando que eles mesmos poderiam resolver o problema do pecado deles. A nossa fé não está naquilo que a gente possa fazer. A nossa fé não está na nossa religiosidade, nas nossas práticas religiosas, naquilo que o homem inventa na religião. Mas o problema nosso de pecado, a nossa fé para resolver o nosso problema de pecado está em Deus, porque somente Deus pode resolver o problema de pecado da humanidade. A restauração do homem não pode ser a partir do homem. A restauração do homem não pode ser a partir do que o homem faz. Não pode ser a partir do comportamento humano. Não pode ser a partir das obras humanas. É triste ver muita gente, inclusive evangélicos, achando que aquilo que ele faz vai salvá-lo, vai torná-lo mais santo. A pior coisa é quando a gente está tão impregnado de religiosidade que a gente acha que vai jejuar vários dias e vai ser santo porque jejuou. Não, eu vou aqui orar
tantas horas por dia para ser santo. E a gente começa a achar que aquilo que a gente vai praticar e fazer vai nos tornar santo. Que as nossas práticas religiosas nos colocam em intimidade e comunhão com Deus. É o maior equívoco do homem. É quando ele anula o que Cristo fez e começa a achar que o que ele faz resolve o seu problema. Mas tudo o que Deus quer é que estejamos rendidos diante dele. Então eu não devo orar, não devo jejuar, não devo... Querido, se você achar que são essas coisas que vão resolver o teu problema de pecado e restaurar a tua comunhão com Deus, esquece. Esquece. Agora, se quando você vai orar, a tua oração já traz a dependência de Deus, onde você é nada, onde você reconhece que você nada pode fazer, nem antes, nem agora e nem no futuro, mas que você precisa desesperadamente, diariamente, dessa graça, dessa misericórdia, desse amor, desse perdão, dessa compaixão de Deus na tua vida. Então, passe horas diante dele falando: Senhor, que miserável que eu sou. Senhor, eu estou aqui. Porque, Senhor, o que eu vou fazer? O que posso fazer eu? Se não está aqui diante do Senhor. Senhor, toca, me abraça. Restaura-me, Senhor. Muda meu coração, muda minha vida. Não é o tempo que você ora. Não é o teu jejum. É o teu reconhecimento que nada dessas coisas pode melhorar você, mas apenas a tua dependência de Deus. Que você é nada, Ele é tudo. Que a tua vida está nas mãos dEle. Amém, querido? É Ele. Não adianta, querido. Se a gente fica tentando ali costurar roupa para aplacar o nosso problema de pecado, a gente vai sempre viver escondido atrás da árvore. Deixa eu ir um pouco além. Adão e Eva não deveriam estar se escondendo de Deus. Eles deveriam estar ali no jardim do Éden diante de Deus, confessando o que fizeram, arrependidos do que fizeram, clamando pela misericórdia, pela graça, sim, já a graça de Deus naquela época, sim. Mas não, em vez disso, eles se escondem de Deus. E quando Deus os revela, eles falam: não, a culpa foi dela. E Eva vai falar: não, a culpa foi da serpente. E eles não assumem o que fizeram e não clamam ali pela misericórdia de Deus. Esse foi o problema de Adão e Eva, que se arrasta até hoje, quando as pessoas ficam culpando a igreja, o pastor, o pai, a mãe, a situação, e em vez de se derramar, se derreter de uma vez diante de Deus, falar: eu não sei nem o que falar, Senhor. Só posso falar que eu sou um desgraçado miserável que não tenho cumprido a tua vontade. Que errei mesmo. Fui fraco. Não sou nem digno de estar diante do Senhor. É isso que Deus quer de nós. E não desculpas como Adão e Eva ficaram dando desculpas pelos problemas de pecado dele. Quem entendeu, diga amém. Tudo que Deus quer, querido, é que você se aquebrante diante dele. Eu acho que tem mais alguma coisa aí, por favor, eu nem sei. Hebreus 10, 4, eu nem vou ler isso tudo. Não dá nem mais tempo de ler isso tudo. Mas na carta aos Hebreus vai falar exatamente do sacrifício de Jesus. O capítulo 9 e o capítulo 10 de Hebreus fala muito sobre isso. Aqui está o capítulo 10, mas você pode ler depois em casa o capítulo 9 e o capítulo 10 da carta aos Hebreus, que vai falar do sacrifício, da substituição do sacrifício. Vai falar que Jesus, de uma vez por todas, entrou no lugar do sacrifício. Antes, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo.
mas que Jesus agora entra, não uma vez por ano, Jesus entra definitivamente uma única vez e definitivamente oferece a si mesmo em sacrifício pela humanidade, resolvendo o problema de pecado da humanidade. Agora não tem mais cordeiro sendo sacrificado para momentos específicos. Agora o cordeiro já foi sacrificado antes da fundação do mundo. Isso está aplicado, está resolvido o problema da humanidade. A humanidade agora só precisa entrar por esta porta da graça de Deus. Entre pela porta da graça. Onde está o cordeiro? O cordeiro estava ali em cada momento decisivo e importante da humanidade. Mas sabe o lugar onde o cordeiro tem que estar agora? No teu coração, na tua vida. É aí que o cordeiro tem que estar. Será que o cordeiro está aí em você nesse momento? Será que o cordeiro está na tua vida? Se ele está na tua vida, aleluia, você é um salvo em Cristo Jesus. Mas se ele não está aí ainda, é hora de você abrir o teu coração e oferecer esse sacrifício a Deus. Cordeiro de Deus, pode, entra na minha vida. Eu aceito o teu sacrifício por mim. Eu aceito que o Senhor é o meu substituto, que o Senhor morreu no meu lugar. Que eu deveria morrer, mas o Senhor morre para que eu tenha vida. Que o cordeiro esteja em você. O tema é onde está o cordeiro? E a pergunta é, onde está o cordeiro hoje? Tomara que ele esteja na tua vida, em nome de Jesus. Fique de pé nessa hora diante do Senhor.